pessoal, aqui é o professor Cauê Pimentel e hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula sobre o tecido sanguíneo. Então, como nós vimos na aula anterior, o sangue ele é constituído por três diferentes linhagens celulares, que são os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos ou hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, no caso, glóbulos brancos ou leucócitos, e as plaquetas ou os trombócitos. Além disso, nós temos o plasma, que é a que constitui a parte líquida, então, desse sangue. E aqui nessa imagem nós temos uma representação, né, em relação à sua estrutura. Então, nós vemos a distribuição das hemácias, dos leucócitos e aqui no caso das plaquetas. Então, vale destacar que os leucócitos eles são células completas, isso eu queria trazer para vocês, com citoplasma e núcleo, e as plaquetas são fragmentos citoplasmáticos da célula da medula óssea, que são os megacariócitos. E já os eritrócitos, eles perdem o núcleo antes de entrarem em circulação. Então, são células anucleadas. Só para a gente relembrar, então, um pouco da morfologia dos glóbulos vermelhos, então, as hemácias elas têm uma forma homogênea de corpúsculos circulares, bicôncavos e de tamanho relativamente uniforme, com diâmetro médio de 8 micrômetros. Na análise microscópica de esfregaços do sangue, como esse que nós temos representado, uma análise microscópica, apenas as faces achatadas são observadas e, portanto, as hemácias são vistas como células circulares com coloração central mais tênue, correspondente às regiões bicôncavas, como nesse exemplo aqui. Ó. Então, nós vemos que o centro parece ser mais achatado, é por conta dessa característica dela ser bicôncava. Então, na aula passada, nós trabalhamos, então, nós falamos sobre o proeritroblasto, sobre o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático e o eritroblasto ortocromático. Hoje nós vamos continuar na aula falando, então, do reticulócito e da hemácia propriamente dita. Então, para a gente relembrar, então, para começar abordando sobre os reticulócitos, então o eritroblasto ortocromático ele perde o seu núcleo, transformando-se em um reticulócito, que é uma célula, então, já anucleada. Ainda conserva no citoplasma alguns resquícios de organelas, como o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático, os ribossomas. Esses ribossomas eles apresentam a RNA mensageiro e as mitocôndrias. Cerca de 10 a 20% da síntese da hemoglobina completa-se nesse estágio e, como ainda se observa, mitocôndrias ele tem certa capacidade de respiração aeróbica. Então, aqui nós temos a imagem, então o reticulócito, já ausente de núcleo, e ele vai evoluir para o seu último estágio, que é a hemácia. Então, os reticulócitos eles são ligeiramente maiores do que as hemácias maduras e ainda retêm no citoplasma ligeiros traços de basofilia, dando uma coloração com policromatofilia. Então, nessa imagem que nós estamos vendo, desse esfregaço sanguíneo, ele foi realizada a coloração supravital com azul de cresil brilhante. Então, essa coloração permite que nós observamos, então, esse reticulócito e a gente consegue observar os seus traços de basofilia, ou seja, que são essas manchas, essas representações da policromatofilia. Essa coloração ela revela então os restos de organelas no interior desses reticulócitos. E as outras células são as hemácias já maduras, como essa. Então a gente tem o halo central, que representa então a forma bicôncava dessa hemácia. O reticulócito, então, recém-formado, ele permanece de 1 a 3 dias na medula óssea, sendo em seguida liberado para a circulação sistêmica. Em 1 ou 2 dias, depois de entrarem em circulação, então os reticulócitos eles perdem todas as organelas, têm o volume ligeiramente reduzido e adquirem a coloração citoplasmática própria das hemácias maduras, que é o vermelho. Neste ponto, cessa a síntese proteica e eles perdem também qualquer capacidade do metabolismo aeróbio, restringindo-se somente à metabolização da glicose. Durante a maturação, então, os reticulócitos eles perdem pequenas vesículas contendo lipídios e proteínas de membrana num processo denominado exocitose. Então, exocitose é a saída
dessas pequenas partículas do interior da célula, no caso do reticulócito, né? E a principal proteína perdida nesse processo é o receptor de transferrina, que desaparece completamente na hemácia madura, ou seja, para diferenciar uma hemácia se ela é um reticulócito ou não, é avaliando o seu receptor de transferrina. Acontece o fenômeno chamado culling. Culling é o processo final de maturação do reticulócito que vai ocorrer em um órgão específico, que é o baço, incluído a eliminação de grânulos sideróticos do citoplasma e também as modificações da membrana. Aqui nós temos também uma imagem representando os reticulócitos, né? E aqui nós temos então um exemplo de uma hemácia fisiológica, né? Uma hemácia normal. E aqui os reticulócitos. Importante destacar um ponto relevante dos reticulócitos, principalmente em doenças que são hipoproliferativas, como por exemplo a anemia ferropriva. Que nós vamos falar mais para frente. Que o que vai acontecer? Eu vou ter uma baixa produção de novas células. Essas células vão desempenhar a sua atividade. Anemia ferropriva. Elas vão desempenhar suas atividades com maior necessidade em decorrência do processo fisiopatológico da anemia ferropriva, e é possível identificar os reticulócitos em maior número. Então, quando é realizado um esfregaço sanguíneo e identifica-se um maior número de reticulócitos além do normal, já indica-se então um processo patológico instaurado. No caso, ao investigar-se, né, no caso de uma carência de ferro, pode ser associado a uma anemia ferropriva. Aqui então eu tenho uma representação para vocês do hemograma e os valores de referência. Então nós temos em relação aos valores de referência do hemograma as hemácias em milhões de 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico, a hemoglobina de 13 a 16, o hematócrito de 38 a 50%, o volume globular médio de 80 a 100 flows e a hemoglobina corpuscular média de 26 a 34. E também a relação entre a hemoglobina e o volume corpuscular, o globular, de 31 a 36 gramas por decilitro. E o RDW de 11,5% a 15%. O que o RDW vai avaliar? O RDW vai avaliar a capacidade da diferença dos tamanhos das hemácias, ou seja, o RDW, existe a tendência das células vermelhas das hemácias a apresentarem uma simetria de tamanho, como nós podemos observar nessa imagem aqui. Então a gente consegue observar que as hemácias elas possuem praticamente o mesmo tamanho. O que o RDW avalia? Essa diferença de tamanho. Se eu tenho um RDW aumentado, significa que eu tenho maior diferenças entre os tamanhos. E isso pode gerar, por exemplo, como um processo patológico, ou seja, megaloblastos, ou seja, células maiores. Essas células maiores podem estar associadas a um processo patológico, como no caso da anemia megaloblástica, que eu vou trazer como exemplo para vocês. Então, o RDW tem essa capacidade de avaliar essa simetria, ou seja, se as células estão distribuídas de forma iguais ou diferentes. Importante nós destacarmos, então, o hormônio eritropoetina. Então, a eritropoetina é o principal fator de crescimento e ele regula a produção das hemácias, principalmente quando ocorre o processo de hipóxia. Então, trazendo-se para esse esquema, nós vemos que a baixa concentração de oxigênio leva a um déficit de oxigenação tecidual. Esse déficit de oxigenação tecidual estimula a síntese da eritropoetina nos rins. Essa eritropoetina ela tem capacidade de desenvolver, de produzir novas células tronco hematopoéticas. Essas células tronco evoluem e se caracterizam como os proeritroblastos, que evoluem durante toda o seu ciclo de vida até chegar nos eritrócitos. E
esses eritrócitos vão proporcionar, então, o aumento da oxigenação tecidual. Então, trata-se de um hormônio glicoproteico, ele é constituído por cerca de 165 aminoácidos. Ele é a principal fonte de eritropoetina no organismo, é o tecido renal. Provavelmente as células intersticiais peritubulares renais, elas produzem cerca de 90% desse hormônio. Os outros 10% são produzidos nos hepatócitos, que rodeiam principalmente as vias centrais do fígado. Aqui eu tenho uma representação esquemática e molecular da eritropoetina, e eu fiz questão de colocar aqui para vocês em relação à eritropoetina na sua administração, a sua administração exógena. Então, a eritropoetina ela pode ser administrada via exógena, geralmente os regimes de tratamento são um frasco-ampola ou até 2 frasco-ampola a cada 3 dias, principalmente pacientes que apresentam doença renal crônica, que tem deficiência na produção da eritropoetina. Dessa forma, nós chegamos e precisamos entender o ciclo vital das hemácias. Então, após cerca de 120 dias, que é o período de vida da hemácia, em circulação em virtude do seu esgotamento metabólico e alterações degenerativas, as hemácias, então, elas são removidas e destruídas intracelularmente por células do sistema monocítico macrofágico. Essa destruição acontece especialmente no baço, no fígado e na medula óssea. Então aqui a gente tem uma observação, né, de como as células, as hemácias, elas são construídas, né? No sangue ela perdura então por 120 dias, né? Após essa destruição dessa hemácia, como nós vemos aqui pelo macrófago, que tem a liberação da hemoglobina, tal, da liberação da globina, de aminoácidos, e aqui o radical M sendo novamente utilizado. E aqui nós conseguimos observar também que o ferro que é utilizado dentro das hemácias, antes delas sofrerem a sua destruição, esse ferro é reaproveitado para o desenvolvimento da transferrina e, consequentemente, o desenvolvimento de novas células, novas hemácias. O radical M, então, ele é degradado na protoporfirina, né? A protoporfirina evolui e é caracterizada na biliverdina e vai estar disponibilizada principalmente através dos hepatócitos por meio da bilirrubina. A bilirrubina ela vai se conjugar, né, principalmente ao colesterol, e vai ser eliminada no intestino, principalmente no duodeno. E essa eliminação vai garantir a emulsificação das fezes, ou seja, a bilirrubina é produto da degradação, das hemácias. No caso da circulação sistêmica, ela pode ser eliminada também pela urina, né? Quando essa bilirrubina conjugada ela é reabsorvida, e nesse momento de reabsorção do intestino, ela cai na circulação sistêmica e é filtrada através do rim e para ser eliminada na urina. Então, uma vez fagocitada essa hemácia, que é o que a gente está observando aqui, ela é decomposta em proteínas e fosfolípides de membranas são digeridos. Então, a hemoglobina ela é decomposta em globina, que é metabolizado dando origem a aminoácidos. E o M, que por sua vez, com a abertura do anel da protoporfirina, libera o ferro e forma a bilirrubina. Então, como eu falei, o ferro ele vai ser reutilizado. O ferro ele é reutilizado para o desenvolvimento. Olha o ferro aqui de novo. O ferro é reutilizado para o desenvolvimento de novas hemácias. Já a protoporfirina, ela vai evoluir com a biliverdina e a bilirrubina. E a bilirrubina, isso a nível hepático, vai ser eliminada através dos hepatócitos, drenam pelos pequenos canalículos para a vesícula biliar e da vesícula biliar para o duodeno. Importante destacar que existem dois tipos de bilirrubina, a bilirrubina indireta e a direta. É possível avaliar o grau de lesão hepática em decorrência desses dois tipos de bilirrubina. Então, a bilirrubina indireta é aquela bilirrubina lipossolúvel formada a partir da abertura do anel do M e da liberação do ferro.
ela circula ligada à albumina. Quando a gente fala circula é porque ela está na circulação sistêmica, sendo retirada de circulação pelos hepatócitos. E é nesse momento que a bilirrubina indireta ela vai se transformar na bilirrubina direta. Então ela se transforma em uma substância hidrossolúvel e é excretada nos canalículos hepáticos, indo finalmente alcançar o duodeno como parte da bile. Então, nos hepatócitos, a bilirrubina é conjugada com compostos que a tornam hidrossolúvel, em especial o ácido glicurônico, pela ação da glicuroniltransferase. Então, nós conseguimos observar então todo o ciclo de degradação das hemácias. Então, vou fazer um feedback novamente. Então, após sua produção, durante o período de 120 dias, as hemácias, então, elas perdem sua capacidade metabólica e estrutural, são fagocitadas pelo macrófago. O produto dessa fagocitose é eliminado através da globina e do M. Então, o M perde o seu radical ferro, o ferro é reutilizado para o desenvolvimento de novas células vermelhas. Esse radical M, então, ele é caracterizado na protoporfirina, que é degradado na biliverdina, que dá origem à bilirrubina. A bilirrubina pode ser direta ou indireta. Ela é indireta quando ela está ainda ligada à albumina e disponível na circulação sistêmica, e ela vai ser direta quando está sendo eliminada pela vesícula biliar, no duodeno. Após esse momento em que a bilirrubina aqui é conjugada, no caso essa conjugada é a bilirrubina direta e hidrossolúvel, ela é eliminada no duodeno e ela vai garantir o que? A coloração das fezes. Então, no intestino, numerosos compostos são derivados da oxidação do metabolismo da bilirrubina indireta. Nesse conjunto coletivamente e de maneira pouco acurada denominado urobilinogênio fecal. E ele contribui para dar a coloração às fezes. Inclusive, doenças hepáticas em que ocorrem grandes lesões hepáticas com comprometimento do desenvolvimento e da eliminação de bilirrubina, uma das principais identificações de doença hepática grave é fezes de coloração esbranquiçada, ou seja, com pouca produção de bilirrubina pelas células hepáticas e eliminação no duodeno. Aqui eu trouxe para vocês, então, um mapa mental que aborda sobre a questão do sangue. É um mapa mental extremamente simples e eu gostaria que vocês observassem esse mapa mental. Pode dar até o pause aí e observar ele. Porque em seguida eu gostaria que nós trabalhássemos algumas atividades voltadas para o desenvolvimento de mapas mentais, principalmente nesse momento onde nós estamos estudando mais na relação do home office. Então, para a gente lembrar um pouco sobre a morfologia dos glóbulos vermelhos, então eles apresentam essa característica homogênea, né, bicôncavo, né, e circular. Então, eu vou apresentar para vocês algumas patologias que podem trazer alterações na morfologia dos glóbulos vermelhos. Aqui, no caso, a anemia ferropriva. Então, a anemia ferropriva é caracterizada por hemácias microcíticas e hipocrômicas. Então, microcíticas tem a ver com a diminuição do tamanho, e hipocrômicas tem a ver com a coloração, cor. E é isso. Então, aqui nós temos hemácias que são microcíticas, a gente consegue observar, por exemplo, esse exemplo aqui dessa hemácia. Então, ela é uma hemácia menor em relação ao tamanho das outras, e ela está com o seu halo, tá vendo? Consegue observar o halo, ou seja, o centro dela bem característico, ou seja, bem transparente, bem pálido. Então, isso mostra que essa hemácia está pequena, ou seja, microcítica e com pouca coloração hipocrômica. Isso é uma característica importante da anemia ferropriva. Já outro tipo de anemia, nós temos a anemia falciforme. Então, a gente consegue observar nessa lâmina que nós temos as hemácias, né, os glóbulos vermelhos distribuídos. Ó, essa hemácia aqui, a gente consegue até observar a sua característica aqui, ó.
uma hemácia bicôncava, e aqui nós temos algumas hemácias com padrão diferente, que elas têm um formato diferente. Então, essas hemácias com formato diferente são caracterizadas como hemácias falciformes, ou seja, falciforme porque elas formam um foice, um C. Né? Então, é uma característica da doença. A anemia falciforme é uma doença congênita, de origem genética, que tem sua relevância nos serviços de saúde. E por último, nós temos então uma anemia do tipo megaloblástica, que ela ocorre pela carência da vitamina B12 ou do ácido fólico. Então nós conseguimos observar que megaloblasto significa que as células são que grandes, né? São hemácias macrocíticas, e eu tenho leucócitos com várias colorações, ou seja, com policromasia. Então, esse hemácio, eles são polinucleares e com policromasia, ou seja, tem vários núcleos, ó, você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 núcleos facilmente sendo observados ali. Lembrando que o normal é ele apresentar até 4 núcleos. Nós vamos estar trabalhando isso na próxima aula, que nós vamos falar sobre a parte branca do tecido sanguíneo, células brancas e plaquetas. E nós conseguimos observar aqui também uma célula maior do que em relação às outras, assim como essa. Então são células maiores. Por quê? Porque ocorreu a carência da vitamina B12 ou do ácido fólico no processo de divisão celular. Mas isso a gente vai estudar com maior profundidade em outros momentos. Nesse momento é simplesmente observação que existem diferenças e é possível observar isso microscopicamente. Então, eu deixo como atividade ainda a mesma atividade sugerida da série sugerida na aula passada, que é para nós falarmos sobre o sangue e a série vermelha. Gostaria que vocês desenvolvessem, então, um mapa mental. Alterei nesse ponto a data da entrega para 7/4. Vocês podem enviar por e-mail e diminuir o valor dos pontos também aqui, em decorrência da importância da realização das atividades do portal, atividades de pré-aula, aula e pós-aula. E também enfatizo para o desenvolvimento das atividades do desafio nota máxima, que é de extrema relevância. Como referências, então, utilizadas para a aula, nós temos o Zago, algumas imagens foram disponíveis pelo Google, e também reforço a visualização de vocês do Atlas de Hematologia da UFG, ele está disponível nesse site que disponibilizei para vocês, e ele é um site muito bom, que tem várias imagens e consegue dar um certo aprofundamento de conteúdo. Espero que tenham gostado da aula. Professor Cauê Pimentel, agradeço a visualização e participação de todos nos comentários e assim e através do portal acadêmico. Até mais, um abraço.